O sol nasce sobre as colinas da Judeia, banhando as pedras douradas de Jerusalém com uma luz que parece carregar o peso de milênios. Visualize esta terra como um palimpsesto, onde cada camada de poeira e rocha esconde uma escolha de fé, conquista e resiliência. O lugar que chamamos hoje de Israel não é apenas um ponto no mapa, mas o epicentro de uma jornada humana que começou muito antes das fronteiras modernas existirem. Pense em um homem chamado Abraão, partindo da Mesopotâmia em direção a uma terra desconhecida, movido por uma promessa que mudaria o curso da história mundial. Ele não carregava exércitos, apenas uma visão de um Deus único. Seus descendentes, conhecidos como os patriarcas, estabeleceram as primeiras raízes nessas colinas, criando uma conexão espiritual que se provaria indestrutível. Considere o impacto dessa semente plantada em um solo que se tornaria sagrado para bilhões de pessoas ao redor do globo. A história avança para um período de sombras e libertação. Os filhos de Israel encontram refúgio no Egito, mas o que começou como acolhimento se transformou em servidão. Visualize a figura de Moisés liderando uma multidão através das areias escaldantes do Sinai. Foi nesse deserto, por volta de 1300 anos antes de Cristo, que o povo recebeu os 10 mandamentos, leis que estruturaria a moralidade ocidental. A travessia do Mar Vermelho e a revelação no monte não foram apenas eventos de sobrevivência, mas o nascimento de uma nação com uma identidade jurídica e espiritual clara. Ao cruzarem o Jordão sob a liderança de Josué, as tribos se assentaram e enfrentaram séculos de conflitos com povos vizinhos. A necessidade de união fez com que o sistema de juízes desse lugar a uma monarquia. Pense na ascensão de Davi, o rei poeta que transformou uma pequena fortaleza, Jebuseia, na cidade de Jerusalém, o coração político e espiritual do reino. Seu filho, Salomão, elevou o prestígio da nação ao construir o primeiro templo, uma maravilha arquitetônica que centralizou o culto e a cultura israelita cerca de 1000 anos antes de Cristo. A glória do Reino Unido não durou para sempre. A divisão entre o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul enfraqueceu a resistência contra impérios expansionistas. No ano 722 a.C., os assírios dispersaram as 10 tribos do norte, criando um mistério das tribos perdidas. Pouco mais de um século depois, os babilônios sob Nabucodonosor destruíram Jerusalém e o templo, levando a elite de Judá para o exílio. Visualize os exilados à beira dos rios da Babilônia, chorando por Sião, mas também codificando suas tradições para que a identidade não se perdesse na distância. O retorno ocorreu sob o decreto de Ciro, o Grande, da Pérsia. Os judeus voltaram para reconstruir o templo, iniciando o período do Segundo Templo. Esta era foi marcada por influências gregas após as conquistas de Alexandre o Grande e a resistência heróica dos macabeus contra a tentativa de apagar a cultura judaica. No entanto, o poder de Roma logo estendeu suas mãos sobre a região. Visualize as legiões romanas marchando pelas estradas que hoje são sítios arqueológicos. Foi nesse cenário de tensão política e fervor messiânico que Jesus de Nazaré viveu e ensinou, um período que alterou para sempre a trajetória da humanidade. A grande tragédia ocorreu no ano 70 da era atual, quando os romanos, após uma revolta desesperada, destruíram o Segundo Templo e expulsaram grande parte da população. O que se seguiu foi uma dispersão de 2000 anos. Pense no povo judeu espalhado por todos os cantos do planeta, da Europa às Américas, mantendo viva a chama de Jerusalém em suas orações diárias, enquanto enfrentavam perseguições e a busca por aceitação. A terra de Israel passou pelas mãos de bizantinos, árabes, cruzados
e otomanos, cada um deixando sua marca na arquitetura e na demografia. Mas a conexão judaica com o solo permaneceu como um fio invisível e constante. No final do século XIX, um novo movimento começou a ganhar força. O sionismo, liderado por figuras como Theodor Herzl, propunha o retorno físico à pátria ancestral como solução para o antissemitismo crescente na Europa. Visualize os primeiros pioneiros drenando pântanos e cultivando terras áridas sob o Império Otomano e, posteriormente, sob o mandato britânico. O horror do Holocausto na Segunda Guerra Mundial acelerou a necessidade de um refúgio seguro. O mundo se deu conta de que o direito à autodeterminação era uma questão de vida ou morte. Em 1948, o Estado de Israel declarou sua independência. O que se seguiu foram décadas de conflitos intensos e uma luta constante pela existência e reconhecimento. Mas ao lado da guerra, houve um florescimento cultural e tecnológico sem precedentes. A língua hebraica, que por séculos foi usada apenas para orações, se tornou novamente uma língua viva nas ruas de Tel Aviv. A nação investiu pesadamente em ciência, transformando escassez de água em abundância através da dessalinização e liderando o mundo no desenvolvimento de inteligência artificial e medicina avançada. Hoje, Israel é um mosaico de contrastes. Visualize os Eran-Hassés tecnológicos convivendo com as muralhas milenares da Cidade Velha. É um lugar onde a história não é apenas estudada, mas vivida a cada passo. A jornada que começou com o passo de fé de Abraão continua vibrante, enfrentando desafios modernos, enquanto honra raízes que se aprofundam na aurora da civilização. Considere o quão improvável e extraordinária é a sobrevivência de uma cultura que, apesar de tantas tentativas de apagamento, permanece como uma voz ativa e influente no cenário global contemporâneo.